Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Histórias Tocantes da Vida Real. Hoje nós vamos contar a história de Ted Wilson, um fazendeiro milionário que, volta e outra, gostava de praticar algumas ações inusitadas. E numa dessas suas práticas, ele resolveu se vestir de pobre e visitar um restaurante de sua propriedade. Ele queria saber como reagiriam os seus funcionários. Só que o que ele descobriu lhe desaprontou grandemente e ele teve que tomar uma atitude muito radical em relação a esses funcionários. Se você gosta desse tipo de história e você quer saber como que terminou essa história, então, por favor, antes, é claro, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, com aquelas que você não gosta, compartilhe com elas também. Se você assistir, se você ouvir essa história até o final e você gostar do nosso canal, então eu te aconselho que você clique no botão que está aí embaixo e inscrever-se. Vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho também, vai aparecer também a palavra todas, e aí você clica em todas. Se você fizer isso, cada vez que nós postarmos aqui uma história, uma nova história, você será notificado pelo YouTube. Então, se você gosta dessas histórias, se você gostar dessa história nossa e se você gostar do nosso canal, faça isso, porque assim você estará ajudando o canal e também estará satisfazendo o seu desejo de assistir boas histórias. Tá ok? Faça isso que eu estou te pedindo e eu já volto aqui para te contar a história de Ted Wilson. Ele foi humilhado e expulso do próprio restaurante que era dono por vestir-se humildemente. Ted Wilson era um milionário fazendeiro que vez ou outra fazia algumas coisas inusitadas do tipo vestir-se de pobre e tentar entrar em lugares chiques. Já havia feito isso várias vezes e se divertia muito com a situação, pois sempre voltava depois bem vestido, causando espanto em todos. Porém, essa particularidade da personalidade de Ted não era conhecida por ninguém senão por sua esposa. Certo dia, Ted recebeu uma notificação judicial onde ele estava sendo processado por alguém que em um de seus muitos empreendimentos, um restaurante, foi humilhado e expulso por vestir-se humildemente, ou seja, com roupa que eles consideraram roupa de pobre. Ted ficou muito furioso com aquela notificação, mas não com quem o estava processando, mas com os responsáveis por aquela situação. E começou a pensar como poderia resolver esse problema e punir quem agiu com discriminação contra aquela pessoa. Foi aí que uma ideia brotou em sua mente e ele falou para si mesmo: é isso mesmo, vou dar uma lição naqueles idiotas. A primeira coisa que fez foi procurar e visitar a pessoa que estava processando o restaurante, mas ao contrário de querer intimidar a pessoa, ele se apresentou como dono do restaurante e explicou que aquela atitude que seus funcionários tomaram não correspondia com a política do estabelecimento e terminou a visita com um convite. Eu gostaria que você, juntamente com sua família, comparecesse no restaurante no dia em que é comemorado o funcionário do mês. Esse dia cairá numa terça-feira. Falou isso passando o dia certo e também instruções escritas num papel de como que eles deveriam proceder. Compareça lá e convide até 50 pessoas da sua amizade. Nesse dia eu oferecerei jantar grátis para todos. Não importa como vocês estiverem vestidos, vistam-se como desejarem. Vocês serão muito bem recebidos e serão tratados com o respeito que merecem. Depois de acertar tudo com Brian, a pessoa que foi humilhada no restaurante, Ted começou a se preparar para a segunda parte do seu plano. Na terça-feira, dia de eleger o funcionário do mês e também promover uma comemoração no restaurante para esse funcionário, antes do horário combinado com Brian, Ted dirigiu-se ao restaurante, porém não como Ted, o dono, e sim como um homem barbudo, vestido com roupas bem humildes e óculos. Enfim, ele estava irreconhecível e foi assim que ele adentrou o restaurante, ou pelo menos tentou entrar, numa hora em que o estabelecimento estava repleto de pessoas, principalmente aquelas que são classificadas como ilustres. Ao entrar, imediatamente já foi abordado por um dos funcionários
que com uma cara não muito boa lhe perguntou: pois não, o que o senhor deseja? Ted então respondeu: eu vim jantar. Mas o funcionário, olhando para como ele estava vestido, falou que o restaurante já estava com todas as mesas cheias e que não teria lugar para ele jantar ali. Ted olhou em volta e percebeu que ainda estavam várias mesas sem ninguém e falou isso para a pessoa que o atendeu, mas este não quis saber e, pegando-o pelo braço, disse: eu já falei que está completo, aqui não tem lugar para você. Ted então começou a gritar alto: mas o que é isso? Eu exijo ser atendido, eu não vim pedir nada, eu tenho dinheiro para pagar. E tanto gritou que se obrigaram a chamar o gerente, que chegou perguntando: o que está acontecendo? Por que toda essa gritaria? O primeiro, que já havia tentado tirar Ted, falou ao gerente: eu já falei para esse homem que não tem lugar aqui para ele, mas parece que ele não quer entender. O gerente então olhou Ted dos pés à cabeça e, sem saber, é claro, que se tratava de seu patrão, disse na maior naturalidade: meu amigo, deixa eu te explicar. Chamou ele num canto e falou baixinho ao seu ouvido: o problema é que este restaurante é pra gente chique, da grana, entendeu? Você não é bem-vindo. Vá tomar um lanche em alguma lancheria por aí, mas aqui não pode. Ao ouvir isso, Ted ficou louco da vida e começou a gritar bem alto: isso é discriminação, eu vou processar vocês. Nem bem terminou de falar, foi arrastado pelo braço e atirado na calçada, com alguém lhe dizendo: e não pise mais aqui. Uma coisa que ninguém sabia é que Ted, alguns dias antes, havia dado uma folga geral a todos os funcionários, alegando que era para agradecer-lhes os bons serviços. Porém, o motivo desta folga foi para mandar técnicos instalarem câmeras que filmassem tudo o que acontecesse na porta de entrada e na parte de dentro da entrada do restaurante. Então, estas câmeras gravaram tudo: a chegada de Ted, a forma como foi abordado e também como foi expulso do restaurante com brutalidade. Ted então saiu dali, caminhou uma quadra e entrou no carro em que seu motorista particular estava lhe esperando, e foi para casa para pôr em prática a terceira parte do seu plano. Ao chegar em casa, tomou um banho, tirou a maquiagem e vestiu-se normalmente, quer dizer, normalmente como todo milionário costuma se vestir, ou seja, muito chique. Chamou então novamente seu motorista e dirigiu-se ao restaurante. Ao chegar lá, já foi recebido com muitas honras, é claro, e então perguntou à mesma pessoa que o havia recebido mal: tudo bem por aqui? Tudo, Sr. Ted, respondeu ele, tudo normal. Ótimo, reserve algumas mesas, eu tenho alguns convidados que irão participar da eleição e comemoração do Dia do Funcionário do Mês. E quem é o mais propenso a ganhar, você sabe? Perguntou Ted. Ah, Sr. Ted, eu gostaria que fosse eu, né? Mas tudo demonstra que será novamente o gerente. Ah, sim, respondeu Ted, lembrando que o mesmo gerente havia minutos atrás lhe expulsado dali. No horário marcado para que Brian com sua família e seus amigos chegassem, eles apareceram na porta da frente e, como Brian já era conhecido do restaurante, foi abordado pelo mesmo homem que abordou Ted horas atrás e já pretendia lhe expulsar novamente quando Ted, que estava ali perto, chegou para ele como quem não soubesse de nada e perguntou: o que está acontecendo? Ah, patrão, não é nada não, é que essas pessoas estão querendo entrar, mas eu já falei a eles que não tem mesas. Nada disso, disse Ted. Essas pessoas são minhas convidadas. Mande-as entrar e vá-lhes acompanhando nas mesas que mandei separar. Nossa, o cara ficou pálido ao ouvir aquelas palavras, pois isso poderia dar ruim para ele se Ted descobrisse que ele já havia expulsado Brian em outra ocasião. Mas Ted resolveu não fazer nada ainda e mandou que servissem o jantar que ele havia encomendado, um verdadeiro banquete. Chegou então o momento de eleger o funcionário do mês, mas antes Ted falou: hoje será diferente a eleição desse funcionário tão valioso que nós temos aqui. Nós vamos assistir a um filme e depois meus convidados especiais é quem vão determinar quem será o funcionário do mês. Todos ficaram muito empolgados, principalmente o gerente, que pensou: que surpresa estarão preparando para mim. Ted então pegou um DVD do bolso e entregou ao gerente e falou: passe para o telão, é um filme muito interessante. O gerente obedeceu e sentou-se ao lado de Ted para assistir, mas imediatamente gelou ao ver na imagem o homem que ele horas antes havia expulso
A gravação era profissional e gravou também com detalhes e zoom, o gerente falando baixinho ao ouvido de Ted. O problema é que este restaurante é para gente chique, da grana, entendeu? Você não é bem-vindo. Vá tomar um lanche em alguma lancheria por aí, mas aqui não pode. Ao terminar a gravação, Ted olhou para os seus convidados e perguntou: vocês acham que hoje podemos eleger esse homem aqui como o funcionário do mês? Brian então levantou-se e disse, apontando para o gerente: não, este homem fez a mesma coisa comigo e por isso decidi processar o restaurante. Ted então olhou para o gerente e disse: você é uma vergonha para o restaurante. E se você não quiser ser preso por discriminação, aceite sua demissão por justa causa, você e as pessoas que você contratou e que concordam com ações desse tipo. Pois é, e aqui acaba a nossa história que aconteceu no Texas, onde esse fazendeiro e dono de restaurante usou de sabedoria para punir seus maus funcionários. E você, o que faria nesta situação? Deixe sua opinião nos comentários, para nós é muito importante a sua opinião. Na verdade, as suas opiniões é que dão um verdadeiro significado a cada história que publicamos aqui. Cada vez que você opina, a história adota um novo significado, pois cada pessoa a entende de uma única forma e se identifica de uma forma única. E é por isso que precisamos muito que você expresse suas opiniões. O espaço reservado aos comentários é onde você pode fazer isso. Então, por favor, comente. Diga o que você faz ou faria neste caso. Será que você tomaria a mesma atitude de Ted? Ou você tomaria as dores dos seus funcionários concordando com o que eles fizeram? Ficamos por aqui. Se você gostou dessa história, deixe seu like para ajudar o canal. Se conhece pessoas que se identificariam com a mesma, compartilhe. E se você gostou do nosso canal, se inscreva, pois se gosta mesmo desse tipo de histórias que acontecem na vida real, a próxima que postarmos, sendo você inscrito, enviaremos em primeira mão a notificação para que você possa assistir e se emocionar. Por enquanto é só. Um grande abraço e fique com Deus.